Hoje vamos falar primeiro sobre notícias, porque as notícias acontecem depois do fato. O gráfico indica pra gente o que vai acontecer, aquilo acontece, e aí depois vem a notícia dizendo, né, por que aconteceu. Mas aí já é tarde. Então sai aqui a notícia da Forbes dizendo que Bitcoin e Ethereum despencam após decisão monetária do Fed. A decisão aconteceu antes da queda, eles não comentaram nada. Agora que cai, eles querem justificar a queda com isso. Aí fica fácil, né? Eu falei para vocês nos vídeos anteriores que se tivesse um rompimento ali na linha de tendência do gráfico semanal, ao redor dos 52 mil dólares, eu cairia fora esperando por uma queda maior para bater ali num nível de medo extremo. A gente vai ver isso em breve aqui num flashback que eu costumo fazer. Mas aí eles explicam aqui que o Fed, mexendo ali na taxa de juros, estaria fechando a torneirinha do mercado, né? Menos dinheiro sendo injetado no mercado, e isso afetaria o mercado de ações e também o mercado de criptomoedas. Então eles falam, essa súbita liquidação é acompanhada de fortes perdas no mercado de ações. Aqui embaixo, eles dizem que o mercado de criptomoedas acumulou 300 bilhões em perdas em apenas 2 dias. E aí, um investidor aqui, o Luiz Navellier, disse o seguinte: o Fed está diminuindo os incentivos, e isso deve criar uma correção nos ativos de risco, dos quais o Bitcoin faz parte. Mas esse investidor não ficou satisfeito com a afirmação anterior e continuou gerando um pânico aqui. Ele diz que o preço do Bitcoin pode cair para menos de 10 mil dólares por ativo, né? Ele fala que se cair abaixo da média móvel de 200 dias, poderia ir até os 28.500 de novo, e se romper os 28.500, iria até os 10 mil dólares. Então uma queda aí de mais de 80%, como aconteceu diversas vezes na história. Claro, aconteceu quando a gente estava em bear market. Então, ao longo ali de um período de alguns anos, tem uma queda até esse patamar. E esse não parece ser o caso, né? Pelo menos eu acho que a gente não entrou ainda em bear market, e eu vou explicar para vocês nos gráficos a seguir. Mas esse tipo de notícia que sai agora depois da queda, ela serve para acentuar a sensação de medo. Como eu falei para vocês, eu espero sempre que a gente chegue no medo extremo para acontecer uma virada de tendência. Então, se o preço está caindo, ele já estava num nível de medo, mas não era nível de medo extremo. Eu falei para vocês o seguinte: se romper ali a minha linha de tendência, que era quando eu sairia do mercado, ao redor dos 52, 50 e poucos mil dólares, né? Eu esperaria atingir esse patamar de medo extremo para ter um rápido pump, uma rápida reversão de preço. Vou colocar um trechinho aí de flashback para vocês. E se essa região aqui, ela for um espelhamento inverso dessa região aqui, que é o que a gente gostaria, né? Essa região como resistência e essa região como suporte, nós poderíamos ver algo assim. Vocês estão vendo nessa semana aqui, quando, apesar da vela estar dentro da região, tem um pavio subindo muito fora dessa região? Se isso aqui for invertido, a gente poderia ver um pavio vindo muito fora para baixo dessa região, ou seja, vindo aqui para dentro da faixa dos 40 mil dólares, mais ou menos isso aqui. Então, quer dizer, notem esse X, ou seja, ele está indicando aqui o pavio correndo para fora da região que a gente marcou ali, e se a gente inverter, seria isso aqui, ó. Essas barras azuis são justamente essas barras aqui de trás invertidas. Então, a gente teria na semana que vem uma queda, né, uma queda de preço para a região aqui ao redor dos 46, 47 mil dólares, e depois, na sequência, fazendo o movimento invertido, uma subida de preço do Bitcoin, alcançando aqui a região dos 90 mil dólares, tá? Que seria o oposto dessa queda para os 28 mil dólares. E essa queda até a região, a faixa dos 40 mil dólares, serviria justamente para criar um medo extremo no mercado, que é justamente o que a gente gosta para ter reversão de movimento. Olha só, a gente nesse momento está no medo 31. E qual foi a última vez que a gente observou este nível aqui de medo? Exatamente na mesma região, lá em setembro. E logo na sequência, após passar por essa região que a gente está passando agora, o que a gente viu foi isso aqui, ó. Saímos de medo quase extremo para ganância extrema. E agora também podemos ver a mesma coisa. Como eu falei para vocês, se tiver um mergulho abaixo dos 50 mil dólares, mesmo que rapidinho, né? Um dia vai lá dar um mergulhinho, pega 47, 48 mil dólares e volta. Esse medo vai entrar na região extrema, como aconteceu aqui atrás, por exemplo, como foi a 20, né? Lá em setembro. E aí na sequência, ó, pump no preço. Esse flashback que vocês acabaram de ver, eu postei lá no Twitter da Criptomaníacos, tá? Faz um tempo já, então se você não segue, corre lá no Twitter e siga o @criptomaníacos_, que é o nosso perfil por lá. Eu posto várias coisas, tá? Diariamente, então não esqueça de seguir.
E hoje, como é que está esse medo, né? Na época do flashback ali, estava em 25, ou seja, já entrou no patamar de medo extremo, fazendo aquela reversão rápida, né? Bateu lá nos 40 mil dólares e voltou rapidamente até os 49 mil dólares. E hoje está pior ainda, né? Hoje está em 16 esse nível, realmente um nível de medo extremo. E o que aconteceu todas as vezes que a gente atingiu o nível 16 de medo extremo ou abaixo dele? Tá aí um gráfico para vocês indicando justamente esse momento. Aqui em cima, essa linha preta é o preço do Bitcoin e aqui embaixo, essa linha azul indica justamente o medo e ganância do Bitcoin, né? Aquele gráfico de medo e ganância. A linha vermelha que vocês estão vendo aqui na horizontal está marcando 16, ou seja, o momento atual de medo. E notem aqui que esses momentos onde a gente entrou nesse patamar de 16 ou abaixo e ficou por um tempo, estão aqui sinalizados em amarelo, né? Olha só exatamente o que acontece após o Bitcoin atingir esse patamar de medo. Então, nesse momento aqui, o preço estava aqui embaixo, a partir daí ele volta a subir e sobe com força, né? Olha como o preço sai, a gente está falando aqui de 2019 ainda, né? Foi justamente o momento onde sai do fundo do poço e atinge aquela mini bull run que a gente teve em 2019, né? Então, deu uma bela subida de preço. Mais à frente, vocês têm esse momento aqui já em 2020, foi justamente em março de 2020, o momento onde inicia-se a pandemia e o preço desabou aqui, como vocês podem ver, atingindo o medo extremo, esse patamar de 16 ou abaixo dele. E é na sequência que a gente inicia a bull run atual. Olha a extrema subida de preço que a gente teve, né? Saindo aqui desse patamar de abaixo dos 4 mil dólares e subindo até a alta histórica lá dos 65 mil dólares, nesse caso aqui. Depois, mais à frente, olha aqui, já em 2021, atingimos mais uma vez esse patamar, quando a gente tem aquele recuo de preço até os 28 mil dólares. E aí o pessoal fica desesperado, está marcado aqui em amarelo. E é a partir desse patamar de medo que o preço reverte e sobe para uma nova alta histórica, agora dos 69 mil dólares que a gente viu recentemente. O preço volta a desabar, bate lá nos 40 mil dólares, entra no medo extremo, como eu tinha comentado com vocês, e olha aqui, batemos mais uma vez nesse patamar de 16. Pode cair um pouco mais? Pode, como aconteceu das vezes anteriores, né? A gente pode cair um pouco abaixo de 16, mas já indica que estamos em final de queda, né? Isso aqui geralmente sinaliza isso, a não ser que a gente não esteja mais num ciclo de alta, tá? Então está sinalizando para a gente aqui que estamos no fim de um movimento de queda e possivelmente veremos uma reversão. Ela já se iniciou, já saímos do 40 mil dólares, voltamos para os 49 mil dólares, mas ela tem que ter mais força para subir, para romper aqueles patamares ali dos 52, 53 mil dólares e aí sim buscar uma nova alta histórica. Abrindo o gráfico diário, vocês percebem o que aconteceu, né? O preço estava aqui encontrando suporte na linha branca, que é a média móvel de 100 dias, e aí, da segunda vez que encostou, rompeu e desabou, gente. Desabou até aqui embaixo, como eu falei para vocês, ao redor ali da região dos 40, 42 mil dólares, né? Mas foi um pavio. Ele rapidamente voltou, fazendo com que a linha amarela aqui, que é a média móvel de 200 dias, tenha servido como um suporte final. E é importante que ela se mantenha como um suporte, tá? Se vocês olharem aqui ao longo desse ciclo de alta, vocês vão perceber que raramente essa linha amarela é rompida, tá? Esse momento aqui foi um momento pior do que o momento atual. Estão notando? Rompeu a linha branca, que nem rompeu aqui, depois rompeu a linha amarela, a média de 200 e foi lá embaixo, né? Foi aqui que a gente ficou com medo de ter terminado o ciclo de alta. No momento atual, não chegou a romper a linha amarela. Então, apesar de ter sido grave, não foi tão grave quanto esse momento aqui em meados desse ano de 2021, né? E lá atrás também, né, no início da crise, em março de 2020, mesma coisa. Rompe as duas linhas e vai lá no fundo, tá? Então, apesar de grave, não foi tão grave quanto aconteceu lá atrás. Abrindo agora o gráfico semanal, vocês percebem que a nossa linha de tendência, que vem desde março de 2020, foi finalmente rompida. Olhem aqui, um rompimento dessa linha branca, né? Mas ainda dentro daquele retângulo esbranquiçado que eu falei para vocês que poderia ser um espelhamento dessa região que a gente teve aqui lá para abril, maio de 2021, né? Então eu quero um espelhamento para fazer uma reversão desse movimento. Eu, inclusive, falei sobre essa área aqui, que seria somente o pavio saindo da região, e olha aqui, somente um pavio saindo da região. Então,
mantendo aquela configuração que eu quero ver, que seria um espelhamento, né, uma reversão desse movimento aqui, ou seja, agora a gente faria o movimento contrário e essa queda que aconteceu no passado seria agora uma alta, uma subida de preço. Por enquanto, tudo bem, mas eu saí quando a gente teve esse rompimento da linha de tendência aqui ao redor dos 52 mil dólares, né? E aí eu vendi esperando por essa queda, como eu tinha comentado com vocês, deveria acontecer. Ela veio até aqui embaixo, nos 41, 42 mil dólares. Momento de recompra, recomprei num preço bem abaixo do que eu vendi. Já estou recomprado em Bitcoin, esperando agora uma subida. Esta linha amarela que vocês estão vendo aqui é a média móvel de 50 semanas. E olha que interessante, pessoal. Além da gente permanecer dentro da região branca, a gente permanece acima da média móvel de 50 semanas, que é um suporte relevante durante um ciclo de alta. Como vocês podem perceber, nesta queda até os 28 mil dólares, olha onde o preço parou. Exatamente acima da média móvel de 50 semanas. Foi aqui que aconteceu a reversão. A mesma coisa pode estar acontecendo nesse momento aqui, tá? Então, por isso, é muito importante permanecer acima desta linha amarela. Notem que, ao longo de todo este ciclo de alta, né, desde lá de março de 2020, em nenhum momento ficamos abaixo dessa linha amarela. Ela vem servindo bem como suporte. Um rompimento, um fechamento semanal abaixo da linha amarela seria realmente preocupante e também deveria desconfigurar essa minha expectativa aqui de espelhamento, né? Porque o preço ficaria abaixo da região esbranquiçada. E notem que a mesma coisa acontece no ciclo lá de 2017. Notem que aqui, ó, quando a gente tem o início do ciclo, né, ainda lá em 2015, olha aqui, o preço vai para cima da linha amarela, né, da média móvel de 50 semanas e nunca cai para baixo dela. Sempre vai seguindo, fazendo ela como suporte até bater na alta histórica dos 20 mil dólares. Por isso que é importante a gente se manter acima dessa linha amarela. E para quem quer saber onde está posicionada a média móvel de 50 semanas, a linha amarela, nesse momento ela está em 47.400 dólares. Não está muito longe do preço atual, ao redor dos 49 mil dólares, né, pessoal? Então, realmente, não está nada fácil, tá? Não está numa situação muito confortável para a gente, mas ainda é uma situação onde eu esperaria uma tendência maior de subida do que de queda. Passando por algumas notícias, eu vou começar por essa aqui. Bitcoin no Congresso. Projeto de lei coloca Banco Central como regulador de exchanges e imposto zero para mineração por fontes renováveis. Como assim, pessoal? O projeto dá um novo status às criptomoedas, que passam a ser efetivamente reconhecidas como moedas, assim como o dólar e o real, e deixam de ser vistas como commodities. Desta forma, elas passam a ser reguladas pelo Banco Central. Outra novidade da proposta é um incentivo à mineração de criptomoedas. Vejam vocês, hein? O projeto prevê a isenção completa de impostos de importação de máquinas e softwares caso a atividade seja realizada a partir de fontes de energia renovável. Olha a teoria dos jogos sendo aplicada mais uma vez aqui nas criptomoedas. Enquanto diversos países estavam tentando proibir a mineração, agora o Brasil percebe que tem aqui uma oportunidade de captar esse dinheiro, ou seja, isenta de imposto os mineradores que forem utilizar fontes de energia renovável, que pode ser inclusive hidroelétrica, né, que é renovável, e aí as pessoas vêm para cá, a capital entra para dentro do Brasil, é aquela teoria dos jogos. Alguns países perdem dinheiro, os outros abrem os olhos e começam a abrir as portas para esse mercado. Como disse o Rudá Pellini, um dos principais problemas da questão energética do Brasil é a transmissão. Temos um grande excedente de geração de energia no país e é possível promover maiores investimentos em geração de energia limpa. Então é o Bitcoin promovendo aqui energia limpa, geração de energia limpa. Vejam vocês, né? Logo o Bitcoin que falavam que era poluente, que era um grande problema aí, é ele que incentiva aqui no caso do Brasil, caso essa lei realmente saia do papel, a promover geração de energia limpa. Agora a notícia, hora a hora temos um Sherlock Holmes aqui. Especialistas britânicos identificam riscos de lavagem de dinheiro com NFTs.
Quem acompanha o canal sabe que eu sempre digo que, para mim, boa parte desse mercado de NFTs, onde pessoas pagam milhões de dólares numa imagem qualquer, é para lavagem de dinheiro. O cara, ele vende dele para ele mesmo, né? No caso, ele compra ali uma imagem que não vale nada, depois revende para ele mesmo por milhões de dólares. Ele consegue, no caso, justificar um aumento da renda. Pô, eu tinha uma imagem que não valia nada, vendi para outra pessoa por milhões de dólares, agora eu tenho milhões de dólares na minha conta. Fica mais fácil assim. E assim como a Inglaterra está louca porque não sabe como resolver esse problema, a China também, né? A China, que bane criptomoedas semanalmente e não adianta nada, continua tentando banir esse tipo de ativo. Após banir criptomoedas, China mira o metaverso, olha aí, e também NFTs, hein? Como a matéria vai falar. Após ter se tornado inimigo do criptomercado, a China agora parece que quer exercer o mesmo tipo de pressão no mercado de NFTs e no metaverso. O diretor da unidade de combate à lavagem de dinheiro do Banco Popular da China, chamado Guo Wenjun, alertou sobre os riscos associados a esses novos setores, dando destaque aos NFTs e ao conceito de metaverso. Para o Wenjun, a preocupação do governo deve ser com a possibilidade dessas tecnologias serem usadas como meios de lavagem de dinheiro e a sonegação de impostos. Mesmo tipo de preocupação com as criptomoedas. Ele está preocupadíssimo porque o Estado não vai conseguir roubar o nosso dinheiro, né? E como é que ele vai resolver esse problema? É aquilo, vai ficar falando que proibiu, e no final das contas não tem o que fazer. É anônimo, né? Você compra um NFT de um código, né, de um número na internet, ninguém sabe quem é essa pessoa, pode ser você mesmo, e aí? Como é que ele vai controlar isso? A matéria fala justamente isso, né? Com isso, temos a continuação da China tentando controlar o que ela não entende ou não consegue regular completamente. E a pergunta no ar fica: o que isso pode causar para esses setores? Bom, se a proibição do Bitcoin e da mineração de criptomoedas na China nos mostrou algo, é que o criptomercado não liga para o que a China pensa. E enquanto alguns tentam proibir, outros utilizam tecnologia para ganhar dinheiro, como o Tinder, olha aí. Tinder anuncia metaverso com moeda virtual para encontros. Eita, como é que funciona isso aqui, pessoal? A solução chamada Tinderverso, então, já está em produção e deverá permitir que encontros virtuais sejam feitos entre usuários da sua plataforma em breve. Além disso, ao entrar no ambiente digital do Tinder e se comportar, os usuários receberão Tinder Coins, uma moeda virtual da empresa, da qual ainda não se tem muitos detalhes de como será seu funcionamento. Então já deixo aqui um recado para minha esposa: amor, eu terei que entrar no Tinder somente por uma questão profissional, estritamente profissional. Eu trabalho com isso, então vou entrar no Tinder, avaliar o produto e depois eu saio. Agora vou fechar esse vídeo com uma análise da Ethereum, porque, como eu falei para vocês, há bastante tempo a Ethereum estava numa tendência de se valorizar mais rapidamente do que o Bitcoin. E agora isso parece ter se acelerado. Olha só, esse aqui é o gráfico diário da Ethereum. Vocês percebem que a gente tem esse pico aqui lá em maio de 2021, o preço ficou caindo, né? E fez essa formação, essas linhas brancas aqui que vocês estão percebendo, né? Se fechando, só que olha que interessante, a gente rompeu esta formação nesse momento aqui. E aí a Ethereum disparou com relação ao Bitcoin, começou a se valorizar muito mais rapidamente do que o Bitcoin, inclusive rompendo esta linha amarela aqui, que marca os topos de preço da Ethereum contra o Bitcoin, tá? Essa linha está mais ou menos no 0,08 BTC. Também é a mesma linha lá atrás que servia como resistência. Olha aqui, ó. Aqui atrás, estão vendo? Aqui em 2018 ainda era uma resistência que depois de não ser superado, o preço desabou. Nesse momento a gente está rompendo essa linha amarela, o que indica que a tendência seria a continuação dessa alta em direção ao meu segundo alvo, aquele alvo já conhecido por vocês do 0,1 BTC, ou seja, uma Ethereum valendo 10% de um Bitcoin, o que é muito bom, né? E a gente agora já está em 0,087, ou seja, uma Ethereum vale 8,7% de um Bitcoin. Estamos em direção ao meu segundo alvo, que já está há bastante tempo, aqui há muito tempo que a gente espera esse segundo alvo ser atingido, né? Então, olha esse rompimento lindo aqui e a Ethereum ganhando valor sobre o Bitcoin. Em breve, eu devo realizar, né? Devo começar a trocar minhas Ethereums por Bitcoin. Mas vamos aguardar primeiro a